Todos que acharam, digam amém. Nós vamos ler os versos de número 17 por diante. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumento de cordas. Vamos fazer uma oração, pedindo a Deus que Ele derrame da sua graça sobre nossas vidas, também nesta noite. Amado Deus, estamos na Tua presença, Senhor. Viemos aqui adorar o Teu santo nome. Viemos aqui render a Ti louvores por tudo aquilo que Tu tem feito por nossas vidas. Bendito Deus, as pessoas que estão impossibilitadas. Que Tu possa, meu Senhor, dar condição, dar ânimo, dar força, dar saúde. Bendito Deus, e que Tu possa derramar da Tua graça sobre nossas vidas nesta noite, como Tu tem feito nos demais dias, em que o Teu povo se reúne para adorar o Teu santo nome. Bendito Deus, estenda as Tuas mãos sobre nossas vidas, é o que nós já estamos Te pedindo e já Te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados irmãos. Meus irmãos, eu fui informado de que traria uma palavra nesta noite, e eu fiquei inquieto, pensando o que poderia ser falado. Já visto que nós estamos vivendo uma época com tanta dificuldade, tanta turbulência, tantos problemas, tantas incertezas, tantos questionamentos. A gente não sabe de fato como as coisas se procederão para frente, porque cada dia surge uma coisa diferente. E quando a gente se apercebe disso, é até comum que pessoas, que grande parte da população, elas comecem agora a ter problemas com esses impactos que ocorrem e estão ocorrendo no nosso meio, ou no mundo, podemos dizer assim, hoje. Temos ouvido falar de pessoas que não estão suportando mais a situação e, infelizmente, o número de pessoas que até têm atentado contra a sua própria vida tem aumentado, porque a incerteza causa essa agonia nas pessoas. E eu, meditando sobre isso, me lembrei do profeta Abacuque, e fui me recostar às páginas do pequeno livro desse profeta, para trazer uma pequena palavra a respeito de tudo o que ocorre nos dias de hoje e o que ocorreu na época do profeta. E pelo texto que nós lemos, deixa claro que o profeta Abacuque, mesmo sabendo dos problemas que estavam ocorrendo e que iriam ocorrer, mas ele não perdeu a confiança em Deus. Eu sei que a igreja é formada de pessoas que correm em suas veias sangue, pessoas dotadas de sentimentos, pessoas que têm sido também abaladas por todos esses acontecimentos. Porque, apesar de sermos cristãos, mas ainda estamos na terra, e todas essas coisas tendem também a nos abater. Mas, como povo de Deus, a gente deve manter fixos nossos olhos
naquele que pode nos socorrer a qualquer momento de nossas vidas. Eu fiz um pequeno apurado a respeito do profeta Abacuque, e a história da escritura do livro, o tempo, isso é uma coisa que demanda tempo para se detalhar, mas Abacuque é um pequeno livro com apenas, para a nossa tradução, à medida que foi traduzido para diversas línguas e para a organização, ele ficou apenas com 3 capítulos. O livro está dividido também em 3 partes. A primeira parte, o profeta Abacuque, ele começa a ver a transgressão do povo e começa a questionar a Deus, se Deus não estava vendo aquela transgressão, que aquilo parecia ser uma zombaria, aquilo era como um escárnio a Deus. Na segunda parte, Deus diz para ele que estava vendo tudo aquilo e queria cobrar todos aqueles acontecimentos, aquela forma leviana que o povo estava vivendo. E essa semana, já há algum tempo, a gente vem observando, e eu recebi uma imagem, e me fez lembrar que no Carnaval de 2020, aqui no Brasil, houve um escárnio com a relação à pessoa bendita de Jesus. Claro que era um personagem sendo tipificado, mas aquilo nada mais era do que uma afronta à nossa fé, à nossa crença, e o Brasil é um país de maioria cristã. Quando você ouve o mundo, você começa a perceber que os cristãos estão sendo perseguidos em diversos lugares do mundo. No Brasil, essa perseguição ainda não é tão velada, não é tão latente, não é tão fácil de se perceber. Mas em determinados meios, você não pode dizer que é cristão, você não pode dizer que é conservador. Se você estiver numa universidade, você tem que ser quase como um agente secreto, porque se você se pronunciar, as suas características, a sua fé, as suas crenças, você é ridicularizado. E eu conheço diversos cristãos que estão nas universidades e que eles preferem ficar quase como no anonimato, porque é melhor do que arrumar um problema lá, dizem eles a respeito disso. Na segunda parte, o profeta recebe a mensagem de Deus dizendo que ele iria usar um dos povos mais brutais da época para exercer a autoridade de Deus e fazer com que o povo entendesse e chegasse dentro daquilo que Deus gostaria que o povo estivesse, uma vida de santidade, santificação, de adoração a Deus, longe da idolatria, longe de outros problemas que desagradam a Deus. E o profeta, ele mesmo questiona como Deus iria usar um povo tão altroz, que não seria digno nem de andar dentro da terra do povo de Israel, mas como é que Deus seria utilizado daquele povo para fazer os seus desígnios? E na terceira parte é onde entra o capítulo 3, que é o salmo de oração de Abacuque. Ele vai apresentar as razões de crer em Deus e sabendo que Deus tem o poder e o direito de executar todos os seus desígnios. E no verso 17 que lemos por diante, ele reconhecendo todos os problemas que haveria de vir sobre a nação, porque Deus já havia o alertado, ele chega à conclusão de que mesmo com toda a atrocidade que poderia vir a acontecer com a nação de Israel, com o seu povo, mesmo assim, ele preferia confiar em Deus. O livro do profeta Abacuque foi escrito aproximadamente no ano de 600
entre 640 e 605 antes de Cristo. Não há um consenso sobre a data, mas sabe-se que deve ter sido no período em que, perto em que Nabucodonosor foi a Jerusalém e levou parte dos príncipes, dentre eles Daniel. Essa é uma das linhas que acredita ser a data aproximada. E depois de alguma parte de tempo mais, vem e leva todo o restante do povo, destrói o templo, destrói as muralhas, e o povo é levado totalmente cativo para o reino babilônico. Mas ele, sabendo dos acontecimentos futuros, ele escreve esse salmo. Algumas pessoas, alguns estudiosos dizem que possivelmente Abacuque vivia dentro do templo, porque no livro de Crônicas 25:1, vai dizer que Davi separou algumas pessoas para o trabalho. 25:1, Davi, juntamente com os chefes dos sacerdotes, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Ramã, Jedutum, para profetizar com harpas, alaúde e símbolos. O rol dos encarregados desse ministério foi, aí segue a lista, mas o nome de Abacuque não vai aparecer nessa lista. Então, alguns estudiosos acreditam que Abacuque fazia parte desses grupos que estavam no templo e que adoravam a Deus, porque a forma literária de Abacuque escrever o salmo que está no capítulo 3, deixa transparecer que fazia parte desta época. No verso 17 do capítulo 3, ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mandimentos. As 4 partes falam da agricultura, que mesmo que viesse a haver uma destruição na agricultura, um desolamento, não tivesse alimento para o povo. Ele segue: se as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Porque os povos, quando colonizavam, quando saqueavam, tomavam de assalto determinadas populações, eles levavam o despojo. Vocês vão lembrar que Saul foi mandado ir para uma terra, destruir a terra e aniquilar todos, não deixar ninguém. E quando Saul voltou, ele veio trazendo animais. E o profeta disse: que balido é esse que estou ouvindo? Porque a ordem de Deus tinha sido para exterminar tudo, mas era comum aos reis, quando invadiam as terras, ele levava o despojo. O que tivesse de bens e valores, ele levava e deixava aquela terra arrasada. Era uma forma de subjugar os seus inimigos. E Abacuque sabia que a nação que estava predita para fazer isso sobre a nação de Israel, eles iriam arrasar a terra de Israel. Eles iriam acabar com o campo e levar todos os animais e as coisas preciosas. Isso aí vocês conhecem, e a Bíblia vai falar que os utensílios da casa do Senhor foram levados para a Babilônia, e depois teve festas e usaram esses utensílios. A história da Bíblia é muito clara, todo mundo conhece. E ele sabia que isto estava para acontecer, e ele diz que ainda que essas coisas venham a acontecer, aí ele relata a perca de alimento, a falta de animais, e ele diz, no verso 18, todavia, veja que a palavra alegrar não está no futuro. Quando isso acontecer, eu não vou me alegrar, eu não me alegrarei. Ele diz, mesmo que essas coisas aconteçam, e tudo isso já esteja predito, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação, porque ele sabia que os desígnios de Deus jamais podem ser modificados. E mesmo quando aquilo parece ser terrível aos olhos de qualquer ser humano, mas Deus ainda está no controle de todas as coisas. Aquilo que Deus definiu e Deus determinou vai acontecer, queira eu, queira ou você,
vai acontecer, porque Deus ainda está no controle de todas as coisas. Eu sei que às vezes a gente olha e parece, apenas parece, que as coisas estão ao seu bel prazer e que Deus não está sob o controle de todas as coisas. E durante várias épocas da história bíblica, na época da história dos reis, parecia isso, porque você vai encontrar diversos profetas se levantando, pessoas se levantando, o salmista se levantando, vendo determinadas coisas que aconteciam, e ele não conseguia entender como aquilo acontecia, e parecia que Deus não estava vendo, mas Deus está vendo tudo, e Deus sabe de tudo, e Deus está sob o controle de tudo. No verso 19, ele diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. E aí eu fui pesquisar mais um pouquinho detalhes a respeito desse animal, que o salmista vai usar aqui, e outros salmistas já usaram sobre ele. Eu vou citar alguns. Ele vai falar desse animal, que é da família dos cervídeos, é um cervo, que na fase adulta ele chega no máximo a 1,30 m de comprimento e 75 centímetros de altura. O seu corpo não é um corpo muito uniforme, ele é mais fino na frente, mais forte atrás, as ancas dele é mais alta do que a pata dianteira. Ele pesa, quando adulto, em média de 15 a 30 quilos. Para um animal pequeno, pesando isso, ele parece ser um animal que tem certa dificuldade para algumas coisas, mas o salmista fala aqui que a fortaleza em Deus faz com que os pés dele sejam como os da corça. Aí você vai pesquisar mais sobre a corça, você vai entender determinadas características que parecem ser impossíveis para ela, mas Deus, que a constituiu, que criou dessa forma, já a constituiu com capacidades extremas. Os cascos da corça, eles são finos, pequenos e estreitos. Imagine uma corça, um animal pequeno, como se fosse um casco de um cavalo ou de uma vaca. Seria uma perninha bem fininha, mas um casco grande. E no caso da corça, a perninha é fininha e o casco é bem fininho, mais fininho ainda do que os seus membros. Mas, além dessas coisas, dessa característica, tem característica nela que você fica surpreendido. E os salmistas vão usar essas características para falar de algumas coisas com relação a Deus e como Deus trabalha. Aqui no caso ele diz que faz os meus pés como de uma corça. O que a corça faz? A corça é um saltador notável. Ele consegue saltar distâncias e arbustos. Então não existe impedimento para ele transpor determinadas dificuldades, porque as pernas da corça permitem que ele gere grandes saltos e obstáculos não ficam à frente dele. Ele consegue transpor os obstáculos. Ele é um exímio escalador. Montanhas que para o homem subir seria extremamente difícil, para a corça é fácil. Ele tem facilidade de subir montanhas. Até porque a vida da corça é, durante o inverno, ele desce para a planície. Durante o verão, sobe para as montanhas e fica nessa durante toda a sua vida. É um animal que tem essa característica, e por isso, Salmos 18, verso 33, o salmista diz: toma os meus pés ágeis como da corça e sustenta-me firme nas alturas. Mesmo no alto do penhasco, onde poderia qualquer pessoa cair, mas a corça fica lá e não cai, porque ela tem firmeza nas suas pernas, porque Deus os dotou com essa característica. Consegue nadar e sente muita necessidade em beber água, e ele gosta de água pura. E aí o salmista, no Salmo 42, verso 1, diz assim: como a corça anseia por águas correntes,
A minha alma anseia por ti, ó Deus. Ele usa a figura da corça que tem necessidade de sempre estar bebendo água e gosta de água pura. Não há água parada. Veja que aqui ele fala de água corrente. Geralmente a água corrente são águas que não estão paradas, estão sempre passando, se renovando. Alguns estudiosos dizem que a corça gosta de beber água direto na fonte. Ela não bebe no meio do caminho. Ela procura a fonte da água. Geralmente essa fonte já está em lugares mais altos, e ela sobe até o lugar para beber direto da fonte. E nós, como cristãos, vendo todas essas dificuldades que o mundo passa hoje, e nós também passamos, porque estamos no mundo, a gente tem a liberdade de buscar direto na fonte, que é Deus, Criador dos céus e da terra, doador da vida e que está sob controle de todas as coisas. Não perder o foco em Deus, sabendo que é Ele que está controlando a nossa vida. O Salmo de Abacuque exalta a confiança em Deus e na sua palavra e nos seus desígnios. Coisa boa é confiar em Deus. Eu sei que falar em confiança numa situação em que o mundo passa hoje, e de vez em quando a gente escuta, fulano ficou doente, fulano está assim, fulano está assado. Mas não podemos perder o foco em Deus e a confiança nele. Se Deus permitiu isso para esse tempo, Deus tem o escape necessário para quem precisa escapar. Se Deus permitiu isso para esse tempo, é porque Deus tem um desígnio para esse tempo. E o que há de acontecer e o que há de vir virá, e não escaparemos disso. Davi, quando estava ainda habitando com seu pai, e os seus irmãos estavam no campo de batalha, foi levar mantimento para os seus irmãos. Isso está lá em 1 Samuel capítulo 17. E quando chegou lá, ele encontrou do lado do exército inimigo alguém afrontando o povo de Israel. E ele, indignado com aquela situação, porque parecia que o exército estava com medo, mas a Bíblia vai dizer que o homem era grande, era um gigante, experimentado na guerra. E Davi toma a pleita para o lado dele. Ele diz: eu vou combater contra esse camarada aí. E alguém questiona Davi, diz: ó, Davi, esse homem aí é experimentado em guerras. Tu é um garoto, tu nunca tivesse experiência em batalha. Como é que tu vais vencer ou lutar com um homem desse? Aí tu vai perder rapidamente. E Davi usou a confiança que ele tinha em Deus para enfrentar o gigante. E ele começa relatando de que certa vez um urso e um leão arrebatou as ovelhas do seu pai, e ele foi e combateu o urso e o leão, e o Senhor o livrou. E ele vai dizer no verso 37, a parte A: o Senhor que me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Confiança em Deus. Ele sabia que aquele Deus que teve experiência com ele, deu experiência a ele, com 2 animais selvagens, mas mesmo assim o livrou. Era o mesmo Deus que poderia livrá-lo da mão daquele gigante. Confiança em Deus. Às vezes, a gente consegue observar apenas a barreira e esquece que tem um Deus que lá atrás nos ensinou muitas coisas
E às vezes a gente quer tutubiar, a gente quer afrouxar, a gente quer se acovardar em determinadas situações. Um exemplo disso é do profeta Elias, lá em 1 Reis, capítulo 18, vai trazer a história de que o profeta Elias, ele, vendo que os profetas de Baal estavam arregimentando as pessoas estavam sendo enganadas pelos aqueles movimentos, Elias faz uma prova com eles, para que o Deus que responder com fogo, esse seria o verdadeiro Deus. E Elias, irmãos, é o profeta mais conhecido da Bíblia. Quando se fala de homem que foi usado por Deus, todo mundo se lembra de Elias. A ponto de o evangelista escrever lá, está lá no final do Novo Testamento, Elias era um homem. Ele cita Elias, para dizer que Elias, como era um herói, um profeta herói, mas ele era um homem sujeito às mesmas dificuldades que qualquer um. Mas Elias, na sua época, ele era um camarada que tinha uma intimidade com Deus. E aí ele faz esse trato e diz, vamos ver qual é o Deus que responde com fogo. Aquele que responder com fogo é o verdadeiro Deus. E aí, os irmãos conhecem a história, vêm os profetas de Baal, tentam oferecer seu sacrifício, Elias zomba deles. Quando é na hora de Elias apresentar o sacrifício, ele manda preparar todo aquele altar, mandou colocar madeira, mandou colocar água sobre a madeira e até o rego que encheu o altar. E na hora que ele fez a oração, ele não fez a oração colocando ele como sendo um super profeta, não um representante máximo do conhecimento, não. A oração dele, ele diz, no verso 36 do capítulo 18 do 1 Reis, no devido tempo para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. A gente não vai encontrar no texto, eu ao menos já procurei em diversos lugares, não encontrei onde foi que Deus deu a estratégia a Elias. Mas com certeza Deus deu a estratégia a Elias. E quando ele vai agora interceder para que Deus derrame fogo, ele usa essa palavra de segundo a tua palavra, confiando naquilo que tu me disseste. E a Bíblia diz que o fogo desceu, consumiu o holocausto, e até a água que tinha nos regos foram lambidos, não ficou nada. Mas mesmo assim, Elias, com essa fé, essa intimidade, Elias temeu. Porque Elias também era de carne e osso. Não existe super-homem. Qualquer pessoa, por mais firme que esteja, com mais fervorosa que seja, com mais confiança que tenha, ela pode a qualquer momento ter uma fraqueza e perder um pouco da sua fé. Mas a culpa não está em Deus, a culpa está no ser humano que olha para a dificuldade. Vai dizer, no capítulo 19, de 1 a 3, que Acabe fez a mulher dele, Jezabel, saber tudo quanto Elias tinha feito, e ela prometeu que iria fazer com ele a mesma coisa que ele fez com os profetas dela, matá-lo. O que Elias faz? Poderia ter lembrado das promessas, da intimidade com Deus, ter ficado no lugar e ter feito até, talvez como Davi,
se Deus tem me livrado e feito tudo isso, Ele também vai me livrar da mão de Jezabel. Mas não, ele ficou com medo e fugiu, ao ponto de lá na frente Deus tratar com ele, por conta da fuga dele. E no verso de número 9 do mesmo capítulo, ele estava na caverna e ali o Senhor diz para ele: o que é que tu fazes aqui, Elias? Eu não mandei tu vir para aqui. Nós, como igreja de Cristo, precisamos continuar confiando em Deus. Existem diversos textos que nos impulsionam a isso. O Salmo de número 27, verso de 1 ao verso 3, vai dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército se levante e acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Confiança em Deus. Um outro salmo, de número 40, e o verso 4, a parte A. Do verso 1 por diante diz assim: esperei confiadamente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico e um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Ele sabia da condição e das coisas que Deus já fez sobre a vida dele. E poderia vir qualquer coisa, mas ele continuaria confiando em Deus. A gente tem uma dificuldade hoje, porque a geração, ou uma parte dessa geração, é uma geração que tem pouca experiência com Deus. Aí quando você fala determinadas coisas sobre experiências com Deus, as pessoas às vezes ficam voando. O que é experiência com Deus? Como é que Deus age? Como Deus faz? Eu acho que é uma dificuldade da atual geração. Mas ainda existe pessoas da geração lá para trás que viram os milagres de Deus. Não que Deus deixou de fazer milagre, Deus continua fazendo milagre. Mas a pouca experiência não consegue que as pessoas consigam compreender o milagre de Deus acontecendo hoje. As pessoas preferem confiar na força do seu conhecimento, preferem confiar no curso que fez, preferem confiar no seu trabalho, no seu braço, preferem confiar apenas na sua capacidade e esquece que a capacidade que nós temos foi Deus que nos deu. Porque se não fosse Deus, a gente não chegaria aqui hoje. Se não fosse a misericórdia do Senhor, diz a Bíblia, nós já teríamos sido consumidos há muito tempo. No verso 4 diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Salmo 112, versos de 1 ao verso 7, vai também o salmista falar sobre isso. Diz: aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre.
Ao justo nasce a luz nas trevas, e ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, e ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza das más notícias, e o seu coração é firme, confiante no Senhor. É o que nós estamos vivendo hoje. Se você abrir um jornal, se você ligar a televisão, se você ligar o seu rádio, não tem outra notícia a não ser coisas horríveis, tremendas. E parece que as mídias de hoje preferem noticiar a desgraça do que as benesses. Só as coisas ruins parece que vendem. É até bom, se você puder, desligue a televisão um pouquinho, desligue o rádio um pouquinho, saia um pouquinho da internet, para que você não seja bombardeado com essa negatividade, mesmo que você seja bombardeado com essas notícias más. Mas tenha confiança, mantenha o coração firme, confiante no Senhor. Salmo 146, do verso 1 ao verso 6. Diz: aleluia, louva a minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confiei em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e que tudo nele há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Mesmo que nós venhamos a ser infiéis para com Deus, Deus permanece sendo fiel para com aqueles que o buscam. Provérbios 14, verso 31 e 32, diz assim: o que oprime ao pobre, insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. Fomos sabedores agora há pouco que tem pessoas, e eu presenciei, tem gente que está com medo à flor da pele. O medo é comum. Se as pessoas não tiverem medo de alguma coisa, elas se destroem. O medo é uma forma de proteção. Por que ninguém, geralmente, ou a grande maioria das pessoas, não dirigem seu carro a 200 km por hora? Porque pode acontecer alguma coisa e o acidente será fatal. Então, o medo faz com que as pessoas se comidam, além de que o governo cria limites para que as pessoas não extrapolem esses limites. Por que muitas pessoas evitam fazer determinadas coisas, subir em lugares altos? Porque ele tem medo, porque o medo é uma forma de preservação. Agora, o excesso desse medo já é um complicador para criar problemas de saúde na vida das pessoas. As pessoas, principalmente nós, os cristãos, precisamos entender, claro, a gente não vai inventar, não vai criar, não vai quebrar determinadas normas, não vai procurar, como diz a Bíblia, tentar a Deus. Mas a gente tem que ter a confiança de que mesmo que me venha um mal
grande, eu ainda tenho confiança em Deus. E mesmo que eu venha a morrer, eu tenho esperança. Nós temos esperança. Aí, o escritor romano vai dizer que nós devemos nos regozijar na esperança, ser paciente na tribulação e na oração perseverantes. Complementa com 1 Coríntios 15, 19, diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Por isso que tem tanta gente desesperado, a ponto de arrancar os cabelos, porque além de toda essa dificuldade que nós também estamos vivendo, mas eles perderam a esperança. Se eu tombar, eu sei para onde eu vou, eu tenho esperança. Eu sei que vou morar com Cristo eternamente. Colossenses 1, 26 e 27 diz: o mistério que estiver oculto, que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. Não podemos perder o foco, a esperança, a confiança em Deus. As coisas estão ruins hoje, mas quando a gente vai ler a Bíblia e vai ver o que vai ocorrer futuro, as coisas vão ficarem piores ainda. Mas Deus tem o livramento certo, correto e no momento exato para o seu povo aqui na terra. Amém, meus amados irmãos? Que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar o coro congregacional, depois nosso pastor Isaac. Quem trouxe harpa, abra 306 da nossa harpa cristã. Sol maior. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que o ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, e o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva de onde emana leite e mel, luz que guia pela senda da paz e alumia os que em trevas estão, lâmpada que nos faz ver os arder de Satanás e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, e o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva de onde emana leite e mel, é um farol que sempre resplandeceu e que mostra o porto da salvação, e do mundo se esqueceu, chegará por certo a eterna mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, e o que a toma pela, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva de onde emana leite e mel. Amém.